Bom dia a todos. Sejamos todos bem-vindos para mais um estudo no Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. E para darmos início ao estudo da manhã, vamos orar. Jesus querido, aqui estamos gratos por mais uma oportunidade de estudarmos um pouco mais o seu Evangelho de luz e de amor. Pedindo, Senhor, que esteja sempre em nossos corações a nos envolver, amparando toda a humanidade, seja ela aonde estiver. Que seu amor e sua misericórdia, Senhor, estenda a cada irmão, a cada filho de Deus. Obrigada por tudo e esteja conosco, mas que nós possamos sempre estar contigo, Senhor. Que assim seja. Bom dia, meus queridos. Prazer estarmos mais uma vez, mais um dia, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, dando continuação ao estudo do capítulo 14, Honrai vosso pai e a vossa mãe. Nós estamos dando continuação às instruções dos Espíritos no item A ingratidão dos filhos e os laços de família, no item 9. Então, no estudo passado, o irmão estudou o começo dessa mensagem, que é do Espírito Santo Agostinho. Para nós começarmos a lermos a mensagem, a gente vai trazer o comecinho, o item 9, quando Santo Agostinho fala que a ingratidão é um dos frutos mais diretos do coração, do egoísmo. E o que é ingratidão? A ingratidão é a falta de reconhecimento, de reconhecer o bem que nos é feito, o carinho que nos é dado, o cuidado que nos é ofertado. E os laços de família. Ele coloca o estudo em torno dessa ingratidão dos filhos para com seus pais. E ele continua assim: revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais representa caráter ainda mais odioso. Porque se nós pensarmos no zelo, no cuidado, nas noites mal dormidas ou em vigília em que os nossos pais passam conosco, como ser ingrato a tudo isso? Então dói ao coração de um pai ou de uma mãe ou de alguém que esteja vendo essa ingratidão, por reconhecer às vezes tanto sacrifício que aquele pai, que aquela mãe dedica ao seu filho. Mas Santo Agostinho fala para nós que o Espiritismo projeta a luz sobre um dos grandes problemas do coração humano, que é essa ingratidão. E ele vai nos mostrar que tem uma causa maior do que a gente imagina na vida atual. E ele fala para nós, Santo Agostinho, que para a gente compreender o papel da humanidade, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Então, Santo Agostinho fala que a alma que vem do espaço, que reencarna na nossa família, que traz consigo situações complicadas, resgate, dores. A gente sabe que dentro do lar, a primeira escola, se reúne espíritos afins, mas também espíritos comprometidos uns com os outros. Inimigos do passado, aqueles a quem nós, pais, magoamos ou nos magoaram, que pela misericórdia de Deus reúne-se num grupo familiar para aprender, para reencarnar. E ele fala da missão dos pais em reconduzir esse espírito a Deus. Melhor. E que nós também possamos, nesse caminhar, porque a gente caminha e aprende e evolui junto, nos melhorarmos também, aprendendo a amar e a perdoar. E a reencarnação, além de ser para o nosso progresso individual, ele é também para o progresso coletivo.
daqueles irmãos que estão conosco, ajudar no progresso da humanidade. Isso Santo Agostinho nos fala. E aí nós vamos ver famílias complicadas, conflituosas, e nós perguntamos: Deus, é tão difícil, como não vamos dar conta desse filho ingrato? Como vamos dar conta desse marido, ou desse irmão, ou dessa mãe que não nos entende, que não percebe o amor, o carinho, o desvelo que nós temos? Como vamos dar conta? É tão difícil. E aí Santo Agostinho fala para nós, dando início ao estudo que nos cabe na manhã, que a tarefa não é tão difícil quanto vos parece, quanto vos possa parecer. Não exige o saber do mundo. Pode desempenhá-la assim o ignorante como o sábio, e o Espiritismo lhe facilita o desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições da alma humana. Então, quando a gente vê conflitos, principalmente dentro dos nossos lares, ou daqueles lares que estão próximos a nós, que a gente acha que não vai ser solucionado, não vamos dar conta, ele fala que sim, que podemos sim, que não precisamos ter todo o cabedal, toda a sabedoria do mundo, mas basta que a gente acredite, que a gente se esforce e que a gente entenda que existe um processo reencarnatório em que o espírito traz consigo complicações, histórias de um passado espiritual em que nós muitas vezes estávamos juntos. E reencarnamos para aprender, principalmente a amar e a perdoar. E nós, pais, a reconduzir a Deus esse filho. Santo Agostinho continua a nos dizer que desde pequenina a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. A estudá-los devem os pais aplicar-se. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Espreitem, pois, os pais os menores indícios reveladores do germe de tais vícios e cuidem de combatê-los sem esperar que lancem raízes profundas. Façam como o bom jardineiro, que corta os rebentos defeituosos à medida que os vê apontar na árvore. Se deixar se desenvolva o egoísmo e o orgulho, não se espantem de serem mais tarde pagos com a ingratidão. Então, meus irmãos, aquele ser pequenininho, perfeito naquele corpo que Deus deu, um corpo, um bebê, um corpo perfeito, uma existência zerada, nova, para que nós possamos olhar, nos enternecer. Mas aquele ser, ele é um espírito com uma bagagem muito grande, às vezes maior do que a nossa, milenar, trazendo muitas vezes as suas imperfeições, o seu orgulho, a sua vaidade, a sua agressividade. E cabe a nós, como lar, como família, primeira escola, aparar as arestas. É bonitinho ver uma criança dando crises, mostrando seu gênio, e a gente fala: nossa, ele é assim, personalidade forte. Mas é nesse momento que o espírito está mostrando aonde tem que ser educado. Nas atitudes agressivas com os animaizinhos, até com os brinquedos, dizem alguns terapeutas, quando a gente vê crianças quebrando ou tendo atitudes mais violentas. Nesse momento a gente tem que prestar atenção, porque as crianças vão dando sinais, demonstrações do seu egoísmo de não querer dividir com os amiguinhos ou não dividir com ninguém. Tem criança que não gosta de emprestar brinquedos, chora, esperneia. Cabe aos pais, como um jardineiro, podar essas ramificaçõezinhas que estão no lugarzinho errado. Cabe aos pais dar o exemplo principalmente, porque é através do exemplo, muito mais do que as palavras, que nós vamos ensinar. Quando os pais mentem, dizem para as crianças não mentirem. Quando os pais falam palavrões, palavras inapropriadas e querem que os filhos também não falem.
Quando os pais maltratam seus pais ou são ingratos, as crianças vão observando. Será que eles não vão agir da mesma forma? Porque o exemplo é que ensina? Então nós temos que nos educar para que a gente possa educar aqueles que estão conosco. Então a educação do Espírito que a gente recebe como filhos vem bem antes da nossa própria educação como espíritos também que somos. Quando os pais hão feito tudo o que devem pelo adiantamento moral de seus filhos, se não alcançam êxito, não têm de que se inculpar a si mesmos e podem conservar tranquila consciência. A amargura muito natural que então lhes advém da improdutividade de seus esforços, Deus reserva grande e imensa consolação, na certeza de que se trata apenas de um retardamento, que concedido lhe será concluir noutra existência a obra agora começada e que um dia o Filho ingrato os recompensará com o seu amor. Então, se nós pais fizemos a parte que nos coube de educar, de exemplificar, de levar a evangelização, nós que somos espíritas, se mostrar, apresentar Deus a eles, um caminho reto, exemplos, mas que chega numa idade que eles escolhem por conta própria o seu caminho, e muitas vezes a gente acha que eles estão no caminho equivocado e que nós não fizemos a nossa parte, que a gente tenha a consciência tranquila, porque o espírito chega numa certa idade, ele é dono de si e nós temos nosso livre-arbítrio, mas que a gente também não perca a fé e a confiança naquilo que a gente ensinou e exemplificou. Porque como diz ali, né, nós fizemos nosso esforço e há apenas um retardamento do progresso desse espírito. Talvez nessa mesma existência, aquela semente que nós plantamos dentro deles através da educação, que são hábitos adquiridos, né, que nós ensinamos, orientamos, aquilo vai ser o momento em que ele vai acessar, quando as dores, as angústias, as dificuldades o colocar em prova. Então que a gente não ache que não fizemos o certo, ou que não deu certo. Se nós temos a consciência tranquila que nós orientamos, que nós aparamos as arestas como um bom jardineiro, com certeza vamos colher o fruto desse ensinamento, dessa orientação, dessa educação dada aos nossos filhos. Talvez não seja no momento, na forma que eu queira, mas para eles já é um caminho de progresso. Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede, só permite as que podem ser cumpridas. Se tal não sucede, não é que falte possibilidade, falta vontade. Então, muitas vezes nós falamos que dificuldade, que família difícil, que filho, problema que eu tenho, maior do que eu vou aguentar. Os problemas são maiores do que eu não vou dar conta. Que injustiça, meu Deus, eu não vou dar conta. Eu queria uma família perfeita, filhos gratos a mim. Mas Deus não dá a nós nada que a gente não consiga ou que não precisamos passar. Deus nos dá a força suficiente e o tamanho das dificuldades suficiente para passarmos. E todos nós reencarnamos com o propósito de conseguir vencê-las. O que nos falta muitas vezes é a persistência, é a vontade, é acreditar no outro, é não deixar que o outro se perca de nós. Nós idealizamos filhos perfeitos, mas são perfeitos para nós, para as nossas necessidades de aprendizado, de reparação, de felicidade futura, porque nós somos espíritos imortais. Cada reencarnação a gente vai preparando uma nova reencarnação. Uma reencarnação é solidária à outra. Então tenhamos fé e confiança de que
nenhum problema é maior do que as nossas forças e que nós não estamos sozinhos nessa empreitada. Com efeito, quantos há que, em vez de resistir aos maus pendores, se comprazem neles? A esses ficam reservados o pranto e os gemidos em existências posteriores. Admirai, no entanto, a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Vem um dia em que ao culpado, cansado de sofrer, com orgulho afinal abatido, Deus abre os braços para receber o filho pródigo que se lhe lança aos pés. Muitas vezes, tanto nós, pais, como os nossos filhos, se comprazem nas nossas imperfeições, os nossos pendores. Eu sou mesmo vaidoso, eu tenho um gênio forte, eu vou alimentando sentimentos, imperfeições que só vão me fazer sofrer, e ao meu filho também. O gosto acentuado pelas coisas materiais, a vaidade excessiva, o egoísmo. Se nós alimentamos isso nos nossos filhos, nós vamos colher futuramente sofrimentos. Quando nós alimentamos nosso filho de preconceito, seja ele de que área for, tanto meu filho quanto eu, vamos ter que responder isso perante as leis de Deus, e o sofrimento virá. Mas, como nos fala Santo Agostinho, Deus nunca fecha a porta ao nosso arrependimento. Se arrepender é o primeiro passo para que a gente construa um novo caminho. E como ele nos traz aqui do filho pródigo, a parábola do filho pródigo, em que o filho mais novo pede uma parte que lhe cabe da herança do pai e vai embora e passa por dificuldade e perde tudo. E ele pensa na casa, no seu pai amoroso e volta, humilde, pedindo que o pai dê a ele trabalho. E o pai recebe-o de braços abertos. Assim como Deus faz conosco, a cada momento em que nós voltamos ao caminho, pedindo a Ele, arrependido e pedindo a Ele, que abre seus braços para nós, porque com certeza em nenhum momento Deus fecha esses braços. Está sempre à espera de nós, seus filhos pródigos. Imagine nós, pais imperfeitos que somos ainda, como temos que ter esses braços sempre abertos para esses filhos, que foi dado para nós, pela misericórdia de Deus, para que juntos possamos vencer e caminhar e aprender e a evoluir. As provas rudes, ouve-me bem, são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando aceitas com o pensamento em Deus. Por mais difícil que seja a prova, ela tem um fim, ela tem um término. E quando nós passamos por essa prova pensando em Deus, tendo fé, resignados, sem nos revoltarmos, nós vamos passar melhor. Talvez não tenha um fim nessa existência, mas é um começo do fim de um sofrimento. Já é um caminho de evolução. E em outras reencarnações estaremos melhores, mais pronto à felicidade que nos cabe, ao recomeço, à harmonia. É um momento supremo no qual, sobretudo, cumpre ao espírito não falir murmurando, se não quiser perder o fruto de tais provas e ter de recomeçar. Em vez de vos queixardes, agradecei a Deus o ensejo que vos proporciona de vencerdes, a fim de vos deferir o prêmio da vitória. Então, saindo do turbilhão do mundo terrestre, quando entrardes no mundo dos espíritos, sereis aí aclamados como um soldado que sai triunfante da refrega, quer dizer, do combate. Então, que a gente não se queixe das dificuldades, daquele filho difícil, daquele filho ingrato, daquele familiar difícil e ingrato, porque será que também em algum momento não fomos ou não estamos sendo ingratos? Será que não fomos ingratos com os nossos pais e queremos ter a gratidão dos nossos filhos?
somos exemplos, damos exemplos. Então, que a gente agradeça a Deus essa oportunidade de estarmos juntos, aparando arestas, transformando ódios, transformando mágoas, ressentimentos em perdão e futuramente até amor. Porque nós somos preparados, nosso futuro espiritual é para que a gente aprenda a amar. Por isso que Jesus, quando esteve aqui conosco, nos ensinou e deixou seus ensinos dizendo que reconcilia-te com o seu inimigo. Esse filho hoje encarnado não é meu inimigo, é meu filho. Mas será que no passado espiritual nós não fomos um do outro algozes? E hoje, pela misericórdia de Deus, nós reencarnamos juntos para aprender a amar, para aprender a reconciliar-nos? Então, meus irmãos, não vamos largar as mãos uns dos outros na tarefa árdua da educação, da reencarnação, de aprendermos a vencer as dificuldades que nós mesmos lá atrás plantamos. Lembrando que cada reencarnação, ela prepara uma outra. De todas as provas, as mais duras são as que afetam o coração. Um que suporta com coragem a miséria e as privações materiais sucumbe ao peso das amarguras domésticas, pungido da ingratidão dos seus, quer dizer, magoado da ingratidão dos seus. Então, muitas vezes, é mais fácil eu passar por dificuldades materiais do que sentir meu coração abalado porque não fui amada, porque não fui entendida, porque não reconheceram a minha atitude, meu desvelo. Mas nós também não temos que fazer esperando retribuição. Porque quando nós queremos que o outro responda da mesma forma, nós vamos sofrer. Porque cada um, mesmo sendo os nossos filhos, a nossa família, cada um recebe e cada um dá o que tem. Cada um percebe a vida, o relacionamento e sentimento da sua forma íntima. Então que a gente faça a nossa parte, como mães, como pais, de educar, de amar incondicionalmente. E esse incondicionalmente não quer dizer passar a mão nos equívocos, porque faz parte da nossa função educadora, família, de educar, de mostrar o caminho para que no futuro a gente não fique achando que não fez tudo. Que a gente não olhe e perceba que realmente eu fali como mãe, como educadora. Então, que a gente tenha essa visão. Para que a gente não fique com o coração abalado quando veja uma atitude menos grata, porque a gente sabe que a gratidão, ela é um bálsamo na vida de todos nós. Nós temos que ser gratos pela oportunidade de estarmos juntos, gratos pela oportunidade da reencarnação, gratos pela oportunidade de nos reconciliarmos. Então, gratidão. Hoje o estudo fala da ingratidão, mas nós temos que pensar na gratidão de estarmos juntos nesse caminho, nessa oportunidade que Deus nos deu de transformar desafetos em afetos. Ó, que pungente angústia é essa! Mas em tais circunstâncias, que mais pode eficazmente restabelecer a coragem moral do que o conhecimento das causas do mal e a certeza de que, se bem haja prolongados despedaçamentos da alma, não há desesperos eternos, porque não é possível seja da vontade de Deus que a sua criatura sofra indefinidamente. Então, a doutrina espírita nos dá condições de nós nos fortalecermos moralmente, coragem moral, coragem de viver, coragem de enfrentar as dificuldades. A doutrina espírita nos mostra a lei de causa e efeito, nos ensina sobre a reencarnação, sobre as vidas sucessivas. Então,
nós tivemos uma vida espiritual pregressa e trouxemos todas essas dificuldades para corrigir, para acertar. E não tem bênção maior do que a reencarnação, de recebermos no nosso colo espíritos que foram nossos algozes ou nós fomos algozes dele e transformar tudo isso em amor, em perdão. Então a doutrina espírita nos ensina isso e nos fala também que nós não vamos sofrer indefinidamente, porque não é isso que Deus quer. Deus não quer o sofrimento, Deus quer que a gente consiga vencer. E a gente só deixa de sofrer quando as nossas mazelas são sanadas, quando os nossos conflitos são resolvidos. E só acontece isso, meus irmãos, quando a gente tem coragem, quando a gente tem amor, quando a gente tem fé, persistência, para que a gente não abandone no meio do caminho a responsabilidade da família, da paternidade, da maternidade, para que a gente não perca os nossos filhos. Quantos pais são exemplos, e mães, né, são exemplos de persistência. Seus filhos estão envolvidos no crime, na droga, com as drogas, em situações tão difíceis, e eles em algum momento algum abandonam. Têm fé, confiança, oram, estão ali pedindo a Deus que seus filhos voltem para o caminho do bem, para que eles não sofram. Então que a gente tenha esses exemplos em mira nas nossas vidas. E que nós, em nenhum momento, devemos achar que estamos aqui não vamos dar conta, porque nós com certeza fomos preparados na espiritualidade, temos todo o apoio para que tudo dê certo, para que a gente consiga vencer essa etapa, consiga vencer essa dificuldade. Porque nós vimos que Deus não dá peso que a gente não aguente carregar. Que de mais reconfortante, de mais animador do que a ideia que de cada um dos seus esforços é que depende abreviar o sofrimento, mediante a destruição em si das causas do mal. Então não depende de mais ninguém, só depende de mim. Quando eu entendo que há uma lei que guia todos nós e que eu sou responsável pelas situações que estão ao meu redor, eu vou fazer de tudo para que a minha parte seja feita da melhor forma possível. Cada um tem seu livre-arbítrio, vai chegar um momento em que nossos filhos vão escolher o caminho, mas a parte que me coube, eu vou fazer. Sem me preocupar com a ingratidão, com o reconhecimento, mas com a responsabilidade que todos nós trazemos, com esses espíritos que estão ao nosso redor. Para isso, porém, preciso se faz que o homem não retenha na terra o olhar e só veja uma existência, que se eleve a parar no infinito do passado e do futuro. Então, a justiça infinita de Deus se vos patenteia, quer dizer, se mostra, e esperais com paciência, porque explicável se vos tornam que na terra vos parecia verdadeiras monstruosidades. Quando nós vemos aí histórias de famílias tão difíceis, que nós não conseguimos imaginar como aquela família passa por aquilo, de agressividade, abandono, até muitas vezes de um membro assassinar o outro. Nosso olhar tem que estar além, sabendo que temos um passado espiritual e existe um futuro. Porque se nós nos prendermos só à parte material, à vida atual, talvez a gente não entenda por que está tudo isso acontecendo. Mas nós temos que entender, meus irmãos, que há uma justiça plena de Deus a conduzir, a orientar os nossos passos, a unir inimigos e transformar em amigos, em amores, em queridos. Então nossa visão tem que ser ampla, porque somos espíritos imortais, trazemos conosco as histórias, vivências, dores, angústias, que quando nós reencarnamos, talvez não conseguimos dar conta, não conseguimos perdoar. Então nós vemos essas monstruosidades, como fala aqui, acontecer sem entender.
mas a justiça de Deus ela é plena quando a gente tem um olhar na vida passada e entendemos que somos espíritos imortais e encarnamos para aprender, para evoluir. Então, passamos por dificuldades sim, mas não esqueçamos que além da justiça de Deus, reina sempre a sua misericórdia e ela é plena para nós. Ela não nos deixa sozinhos. Ela vai sempre estar a guiar nossos passos, mesmo com todas as dificuldades que a gente possa encontrar, mesmo com todas as dores que a gente possa vivenciar no nosso dia a dia. Que tenhamos fé, confiança no futuro, confiança nas pessoas e que por essas situações que a gente vê, tão dolorosas para nós, que a gente ore, que a gente peça a Deus por esses irmãos equivocados, porque são irmãos equivocados, que ainda não aprenderam a perdoar e nem a amar. As feridas que aí se vos abrem, passais a considerá-las simples arranhaduras. Quando a gente vê a vida espiritual, a gente vê que as dificuldades que nós estamos passando são simples arranhadurazinhas que nós vamos conseguir dar conta, tendo fé e persistência e não descrendo nunca da misericórdia de Deus. Nesse golpe de vista lançado sobre o conjunto, os laços de família se vos apresentam sob seu aspecto real. Já não vedes aligar-lhes os membros, apenas os frágeis laços da matéria. Vedes sim os laços duradouros do espírito, que se perpetuam e consolidam com o depurarem-se, em vez de se quebrarem por efeito da reencarnação. Então, quando nós olhamos a vida de uma forma abrangente, como espíritos imortais, os laços de família são muito maiores do que nós entendemos fisicamente. São irmãos que nós nos reconciliamos. São situações que nós vencemos e fortalecemos as nossas ligações. Já não inimigos, já não mais malquerências, já não mais ódio, mais um irmão, mais uma família que aumenta, que se reconstrói, laços que se ligam, perdões que são dados. Então que ele fala para nós que laços duradouros do espírito. Nós sabemos que a família material ela acaba, mas os laços que nos ligam espiritualmente é para sempre. A família universal, como Jesus veio nos trazer nos seus ensinamentos. Essa é a grande e importante função que a reencarnação nos traz, de abranger, de aumentar os nossos vínculos, os nossos sentimentos, os nossos afetos. Formam famílias os espíritos que a analogia, quer dizer, a semelhança dos gostos, a identidade do progresso moral e a afeição induzem a reunir-se. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrenas, que voltando à Terra, reencarnando, se buscam para se gruparem como fazem no espaço, originando-se daí as famílias unidas e homogêneas, espíritos afins que reencarnam várias vezes e têm o mesmo gosto, o mesmo pendor, o mesmo desenvolvimento moral, e se reúnem na vida espiritual e quando voltam à Terra, fazem essa família homogênea. Esse é um futuro que todos nós almejamos. Todos nós almejamos estar em paz e harmonia, em criar vínculos de amor com a humanidade, porque somos todos filhos de Deus e é assim que temos que nos ver. Passíveis de erros, sim, mas sim criados para a felicidade e para o amor. Se nas suas peregrinações acontecem ficarem temporariamente separados, mais tarde tornam a reencontrar-se, venturosos pelos novos progressos que realizaram. Às vezes há necessidade desses espíritos reencarnarem em outros lugares para ajudar no progresso de uma família que tem espíritos que precisam de alguém mais desenvolvido,
moralmente mais evoluído para ajudar no progresso. Então, nesse momento, esse grupo familiar vai conhecer e vai ajudar outras famílias e aumentar ainda mais o grupo familiar desses irmãos. Mas, como não lhe cumpre trabalhar apenas para si, permite Deus que espíritos menos adiantados encarnem entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos, a bem de seu progresso. Esses espíritos se tornam, por vezes, causa de perturbação no meio daqueles outros, o que constitui para estes prova e a tarefa a desempenhar. Então, nesse grupo de família, de espíritos afins, às vezes reencarnam e é aceito, e nós nos comprometemos com esses irmãos a recebê-los como filhos, para reconduzi-los, para ajudar a vencer as suas más tendências, mas eles são totalmente diferentes, desarmônicos com o grupo familiar. Nós vamos ver família que nossa, aquele filho é tão diferente do grupo, porque eles estão ali, ele está ali para aprender. Às vezes traz conflito no grupo que está, como que ele fala ali, que é uma tarefa de desempenhar uma prova para aquele grupo, para ver se realmente eles estão aprumados nas leis, se eles estão equilibrados. Mas a tarefa de educar, de encaminhar a Deus aquela criatura melhor, mais plena, mais evoluída. Então, o que nós temos que entender, meus irmãos, é que nós nos comprometemos na espiritualidade com os nossos filhos, com os nossos maridos, com aquele grupo que está ao nosso redor. Então, que a gente não perca essa chance da reencarnação. Essa chance que a família nos dá. Primeira escola. E Santo Agostinho, para terminar, nos diz que acolhei-os, portanto, como irmãos, auxiliai-os, e depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos, que a seu turno poderão salvar outros náufragos. Santo Agostinho, Paris, 1862. Então ele fala, acolhe o filho difícil, problemático, acolhe aquele que é ingrato, acolhe aquele que bate de frente com a sua orientação, com os seus conselhos, mas que a gente não perca a oportunidade de soerguer esse espírito, de transformar em amor, porque nós nos comprometemos. A família é a primeira escola. A família é a base para que a gente possa criar cidadãos melhores. Então, que a gente não perca essa oportunidade que Deus nos dá a todo momento, meus irmãos. E que a gente tenha fé e certeza de que nessa empreitada nós estamos sozinhos. Que a gente não deixe a ingratidão, o não reconhecimento afetar e abalar o sentimento que tem que vigiar em nós, que é o amor, que é o cuidado e que é o carinho. E agradecendo por esse estudo da manhã, a importância dos filhos, da família nas nossas vidas. Antes da prece eu vou ler um texto, que é uma música, um pedacinho de uma música de Renato Pavani, o nome é Família, Lar, Semente do Amanhã. Só um trechozinho, vocês depois podem procurar, que a música é linda. Família, não adies mais teu compromisso. Reacende a luz de tua missão aqui na terra. Família, liberta-te da angústia, do egoísmo. Nasceu em ti a flor da redenção. Família, berço sagrado do espírito em evolução. Família, lá, semente do amanhã. Então, possamos elevar os nossos pensamentos agradecido a Deus pela oportunidade de cada um de nós termos a nossa família, termos a responsabilidade de conduzir ao aprisco aqueles que estão ao nosso lado. E pedindo, Senhor, um amparo para que nós consigamos caminhar na sua direção melhores. Obrigada por essa oportunidade e esteja sempre conosco, hoje, agora.
sempre, Senhor. Que assim seja.